Bispos do Brasil reunidos em Aparecida tiveram uma sexta-feira intensa. Entre as atividades, a apreciação do texto de uma nota oficial da entidade que trata das eleições municipais deste ano e o debate do tema central do encontro, a palavra de Deus na vida e missão da igreja. E a Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé também fez a apresentação de seus trabalhos. Vamos então a Aparecida ver com Renata Vasconcelos o resumo dos trabalhos realizados pelos bispos neste terceiro dia de Assembleia. Boa noite, Renata. Boa noite, Adelita. Neste momento, os bispos estão num pequeno intervalo, porque logo mais às 8h30 terá a entrega dos prêmios de comunicação da CNBB. Os prêmios são Margarida de Prata para o cinema, Microfone de Prata para o rádio, Clara de Assis para a televisão e Dom Helder Câmara para a imprensa. E sobre esse assunto eu converso agora com a arcebispo do Rio de Janeiro, Dorani Tempesta. Dorani, quais os critérios que foram usados para a premiação? Boa noite. Boa noite. Os prêmios que a CNBB entrega todos os anos, eu tive a oportunidade de uni-los numa grande celebração, porque antes era entregue cada prêmio numa ocasião. E os prêmios são históricos, principalmente o Margarida de Prata, que é para o cinema, mas vem numa sequência até o último que foi criado, que foi o Clara de Assis. E os critérios são aqueles critérios que a CNBB sempre adotou durante a sua história, de pessoas independentes, de filmes independentes, também produções independentes que são produzidos normalmente, mas que trazem valores de construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, de pessoas que ajudam a melhorar essa sociedade, de denúncia também de alguns problemas que podem existir com relação à questão social, mostrando que também no cinema, na televisão, nos jornais e revistas impressas, tem muitos bons programas e bons artigos. E é nesse sentido que a CNBB premia justamente alguns artigos ou programas de televisão, alguns filmes que nos ajudam a ver, olha, tem gente produzindo bem e queremos incentivar para que assim o façam. O prêmio Microfone de Prata já é um prêmio um pouco diferenciado, porque ele é feito para as rádios católicas, não é? Então é um incentivo para as emissoras católicas de rádio para que continuem trabalhando com profissionalidade, profissionalismo, para que possam também produzir bons programas para a evangelização. E quanto à Jornada Mundial, o senhor é arcebispo da cidade que vai sediar o evento ano que vem, como estão os preparativos? E desde já o nosso convite, é uma alegria poder receber todos lá no Rio de Janeiro, e eu creio que os preparativos estão de vento em popa. As várias comissões, subcomissões que fazem parte do COL, Comitê Organizador Local, estão indo adiante, são pessoas interessadas, trabalhadoras, preocupadas em fazer o melhor possível. E além do mais, além desses preparativos, das questões naturais que existem de um comitê organizador, também relacionamento com o governador, com o governo do estado, com a prefeitura, com o governo federal, naquilo que compete a eles de proporcionar para bem acolher o povo no Rio de Janeiro. Além disso, nós estamos pedindo que todos rezem. Temos a vigília com a juventude todos os meses no Rio de Janeiro, as paróquias também têm a oração pela jornada, e pedimos ao Brasil todo, pedimos já às casas religiosas, pedimos também aos jovens para que se coloquem em oração, para que seja uma romaria, para que seja um lugar um tempo realmente de poder fazer essa caminhada para o Rio de Janeiro, não para passeio, mas para encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigada, Dona Ani. E o resumo deste terceiro dia de Assembleia Geral de Aparecida você vê agora na reportagem de Pedro Teixeira. Os olhos do mundo se voltam para o Brasil em agosto, mas na Assembleia o assunto já é para a próxima semana. A nossa preocupação para apresentar aos bispos sobre a jornada é ajudá-los a perceber o que é a jornada, como que vai acontecer, a data da jornada, ao mesmo tempo como se pode fazer a inscrição, quais são as orientações, como chegar ao Rio de Janeiro. O último evento ocorreu na Espanha e atraiu 2 milhões de jovens. A presença deles é cada vez mais forte dentro da igreja. Nós vemos hoje um outro tipo de
juventude participando, dentro das realidades e desafios de hoje, e um número bem maior, né? Tem de jovens, tem procurado e tem assim sido bastante fiel, né, à igreja, ao evangelho. A Assembleia encerra o terceiro dia de atividades às 8h30 da noite, quando haverá a entrega do Prêmio de Comunicação aos melhores trabalhos de 2011. A premiação será feita no Centro de Eventos. Pausa na Assembleia. Os bispos também precisam de um momento de reflexão pessoal. Embora hajam atividades durante a manhã de sábado, à tarde eles devem se reunir para um retiro que prossegue até a manhã de domingo. Nada mais propício, já que o tema que predominou nas sessões de hoje é bem peculiar à igreja: a fé. O Ano da Fé será proclamado pelo Papa Bento XVI em 11 de outubro, em comemoração aos 50 anos de Concílio Vaticano II. A Igreja também celebra 20 anos da reformulação do Catecismo Católico. É muito desafiador o quadro que está aí, por isso que o Papa proclamou um Ano da Fé, para responder ao problema específico dessa crise de fé baseada na secularização, mas eu também acho aqui no nosso caso uma espécie de crise baseada vamos dizer, num pluralismo radical no campo ético ou religioso. O ecumenismo como fortalecimento da fé cristã também foi tratado na Assembleia. Às 6h30 da tarde, houve um momento de celebração ecumênica da Palavra de Deus. Podermos nos relacionar como irmãos, não é? E depois celebrar juntos a partir da Palavra e, sobretudo, deixar de lado, não é? Os fundamentalismos, derrubar barreiras que nos dividiram, iniciar este caminho de retorno, isso atrai todo mundo. Juventude e fé, sinônimos de uma igreja que se fortalece a cada dia na prática. E é claro, isso rejuvenesce a igreja e nos dá sempre esperança dessa continuidade, dessa passagem da fé aos mais novos.